Olá, esse é mais um podcast do Comunica Mais e hoje eu trouxe uma pessoa para conversar com a gente que é uma pessoa muito querida. Eu tenho o privilégio de trabalhar com gente que eu gosto muito, então nada mais natural do que eu trazer essas pessoas aqui comigo. Ela é muito querida, ela sempre foi uma inspiração para mim. Eu acho ela extremamente autêntica. Ela é uma pessoa muito forte, com esse sorriso, com esse jeito de falar leve, tranquilo. Ela é extremamente forte e ela contribui para a televisão brasileira e tem muita coisa para compartilhar com a gente. Não só da sua história, mas também do seu jeito de se comunicar, do seu jeito de interagir com o público. E eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa. Tice, que bom que você tá aqui. Nossa, adorei essa apresentação muito chique, né? Adorei, para mim é um prazer estar aqui, aí nessa super estreia aí do seu podcast, né? Que tem, né? Vem vindo assim, sendo sucesso. Então, para mim é muito gratificante estar aqui e ver o seu crescimento também profissional, né? Que a gente trabalha juntas há tanto tempo e de repente agora você tem um podcast onde você pode se comunicar cada vez mais e trazer os seus conhecimentos que você ensina tanto pra gente também. Que bom, obrigada por isso, Tice. Essa troca que a gente tem aqui na TV, eu acho que ela é muito útil, ela é muito rica. E conviver com gente como você, e que tem uma trajetória interessante na televisão, uma trajetória de sucesso, e que sempre buscou fazer cada dia mais, cada dia melhor, é muito gostoso. Então, que bom que a gente pode conversar, que bom que você tá Obrigada. aqui. Achei super natural quando a gente falou, quando a gente pensou no podcast, que eu falei, eu tenho que falar com a Tice. Porque a Ticiane não é a Ticiane pra mim, ela é a Tice. É, já há muitos anos, né? Você sabe que outro dia eu tava mexendo, preparando as coisas pro aniversário da Michelle, e nas fotos tinha uma foto da Michelle com a Rafaela, Nossa, com 3 pequenininha. anos de idade. Ah, Então tem meu tempo, Deus. Quanto tempo você tá na gente. Record? 20. Eu tô 18. É. Então viu? E eu me Aí, lembro o dia que você chegou, que que você me ligou, legal. lembra? Não, não lembro, mas eu Vo- lembro que a gente começou lá atrás, né? Quando eu comecei. Não, no programa da tarde, não foi? Que a gente Foi, fazia fono direto. foi, Foi. foi. Bom, Tice, esse é um bate-papo Uhum. e focado muito na sua comunicação, na sua história. Mas tem uma característica da Ticiane que eu sempre falei pra ela sobre isso, que é a autenticidade. E a autenticidade na comunicação é ouro, Uhum. porque não é pra todo mundo. Às vezes as pessoas buscam, faz fono, faz teatro, faz um monte de coisa, mas encontrar esse caminho da autenticidade, o que se te faz bem em primeiro lugar, para depois fazer bem para os outros, e na TV, e na tela, etc., é um outro caminho. Uhum. E então eu vejo isso com muita clareza no seu jeito de falar. Você vê isso, esse desenvolvimento do seu jeito de ser? Como é que foi isso pra você? Eu sempre costumo dizer, eu brinco que minha vida é um livro aberto, assim, que eu falo pelos cotovelos, eu sempre fui assim, eu sempre fui estabanada e falo com as mãos e tal. E eu acho que esse jeito, essa autenticidade que você quer dizer, é um pouco de ser extrovertida, né? E eu acho que eu trouxe isso de mim, assim, pra televisão, né? E acho que as pessoas gostaram muito disso, né? De eu ser essa pessoa verdadeira, essa pessoa que fala o que pensa. Eu não penso pra falar, né? O que às vezes até é uma coisa ruim, mas quando eu vi, eu já falei sem pensar. Então, eu sempre fui assim, desde pequena, né? E não adianta a gente querer ser outra pessoa quando a gente está na televisão. Então, essa sou eu. E aí eu trouxe um pouco de mim para a TV e eu acho que as pessoas estão buscando cada vez mais isso, né? A pessoa ser realmente quem ela é, né? Hoje em dia, até nas redes sociais, você vê tantos filtros, tantas coisas fakes, não sei o quê. E eu não gosto de colocar filtro, por exemplo. Então, eu acho que a gente tem que ser o que a gente é. Eu acho que é mais ou menos por aí. E essa autenticidade, esse meu jeito de ser extrovertido é uma coisa que nasceu comigo, né? Eu acho que você pode fazer vários cursos, como você falou, você pode se aprimorar como apresentadora, como comunicador, mas isso é uma coisa que tem que vir de você, né? Você não aprende. É, Você nasce, eu acho, um pouco, com certeza, né? você nasce, você vai exercitando essa habilidade cada vez mais e reforçando ela. Eu acho que isso é maravilhoso. Você, quando você
buscou esse caminho da TV, eu sei que você fez cinema, você fez jornalismo, Uhum. você foi se especializando e buscando seu caminho, sua trajetória nesse ambiente. E você também fez trabalhos como modelo, um monte de coisa. Conta um pouquinho dessa trajetória pra gente, conta da Ticiane pra nós. Bom, com 7 anos de idade, eu acompanhava sempre minha mãe no programa de televisão que ela apresentava na TV Bandeirantes, que era o programa Ela, e eu sempre ia assistir. E aí eu falei: "Mãe, eu quero fazer isso, eu quero isso pra mim". Aí um dia eu estava no corredor passeando, um diretor me chamou para um teste, para um programa infantil que ia ter na TV Bandeirantes, que chamava TV Criança. Aí eu participei desse teste, eu não sabia nem ler direito, 7 anos de idade, assim, você sorteava cartas e lia, tal. Pegava a carta, lia, brincava, e aí eu passei no teste. Então eu comecei a apresentar esse programa, e para mim era uma diversão, porque era um programa tinha um monte de criança, que as pessoas que iam visitar o programa, aí tinha musical, aí a gente fazia merchandising de um monte de comida, então a gente comia, aí eu fazia propaganda dos bonecos menudos, então a gente brincava, enfim, era uma diversão para mim, então eu saía da escola, almoçava lá e ficava num programa gravando. E depois disso me chamaram para ir para o Balão Mágico na Globo, então eu saí do TV Criança para ir para Globo, e aí minha mãe começou a fazer peça de teatro e eu assistia direto, até que eu falei: "Eu quero fazer também". Então minha mãe e eu queria. Aí me colocaram como figurante, eu entrava cantando e só patinando, eu era uma das rosas do espetáculo Pequeno Príncipe. Um dia a raposa faltou e eu fui substituir a raposa, porque eu sabia o texto de cor, sabia a música de cor, sabia a dança de cor, que eu ia todo final de semana assistir minha mãe, acabei tomando o lugar da raposa. Porque ela faltou, não avisou, enfim, aí eu fiquei. E aí eu gostava disso. Eu gostava de tudo que envolvia arte. Então eu sempre gostei de atuar, de apresentar. Aí com 14 anos, nisso eu fiz balão mágico um tempo, aí depois eu gravei um disco, aí eu queria cantar, aí minha mãe ia atrás, falava com todos os compositores, aí eu consegui gravar uma música com Meta Bombom, comecei a cantar, ia no Bozo, cantava, em tudo quanto é programa de televisão. Com 14 anos, me chamaram para ser modelo. Uma vez eu estava no carnaval também com a minha família, em São Vicente, no Irapuxá. Aí era Mares do Sul, eu estava lá, me chamaram para ir para Ford Models. Aí eu comecei a trabalhar como modelo, gostava porque fazia, né, uns trabalhinhos, ganhava meu dinheiro. E aí depois me chamaram para apresentar o TV Criança também num outro formato, que era eu e um boneco Júlio no TV Criança na Bandeirantes também. Então eu sempre, né, fui para esse meio artístico. Aí depois fiz novela também, fiz participação em novela na Globo. Aí fiz Sítio do Pica-Pau Amarelo, que eu fui a Eu sereia. me lembro. Aí fiz Zorra Total também, Esse eu na não me lembro. Globo. Não, nossa, eu trabalhei com o Tô Cavalcante na Globo, com o Paulo Silvino. Então, trabalhei muito lá. Quando eu fui fazer faculdade de cinema, que eu tinha me formado em jornalismo aqui, aí viajei para o Japão como modelo, para Milão como modelo. Então, eu já fiz de tudo, já fui modelo, já fui atriz, apresentadora. Aí fiquei um tempo morando no Rio como atriz, querendo ser atriz. Só que daí quando eu voltei para São Paulo, eu fui fazer Cidadão Brasileiro, me chamaram para fazer a novela aqui na Record. Aí eu comecei com Cidadão Brasileiro, aí me chamaram para o Simple Life, que era o Mudando de Vida aqui na Record, eu com a Karina Bach. E aí eu participei desse reality. Quando eu fui no Hoje em Dia falar sobre o reality, eu pedi uma vaga. Eu falei: "Eu quero ser repórter desse programa que eu amei". Aí falaram: "Mas o que você quer fazer?" Eu falei: "Eu quero trabalhar com esporte". "Ah, então vamos colocar As Aventuras de Ceni Pinheiro". Só que daí eu engravidei. Aí eu tive que falar sobre maternidade, enfim, a gente foi mudando. Aí vim apresentar o programa da tarde e hoje estou no Hoje em Dia. Isso as coisas que eu já esqueci, entendeu? Que eu já fiz. Mas é legal porque você vai contando e eu vou me recordando de momentos em que eu te vi na TV. Aham. Então, eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade. Eu tô com 48. Eu também. Então 76, é isso. Eu me lembro do Menudo, por exemplo. Ai, gente, amava. O Rick Martin Maravilhoso. era o crush, né, do Era. momento. Então, fazia propaganda deles. Mas vendo essa trajetória, você vê que você foi tendo essa oportunidade de exercitar algo que você já tinha meio nato ali. Você gostou, eu quero, e aí você foi experimentando. E quanto mais você experimenta, mais você reforça. Né? É. Mais você reforça o seu jeito de ser, porque você viu que deu certo. Mas sabia que eu fazia muitos testes na Ford Models como atriz e como apresentadora. E aí eu queria ser atriz. Eu tava na minha cabeça que eu queria ser atriz. Só que eu ia pro callback, que era tipo o segundo teste, sempre quando era de apresentadora. E aí, na época, era a Ina que mandava ali, que era a nossa empresária das modelos na parte artística. Ela falava: "Ticiane, você tem que ser apresentadora". E eu falava: "Mas eu quero ser atriz". Ela falou: "Mas as pessoas te amam como apresentadora". Então, assim, Legal.
E aí eu começava a fazer cursos. Então, assim, eu fiz sempre muitos cursos na minha vida, né? Eu comecei no Tablado, que era um curso de teatro com 12 anos. Lá no Rio de Janeiro, quando eu morei lá, que eu fui fazer uma novelinha. Eu também fiz, ó, esqueci, vi a novelinha da Angélica na Globo. E fiz na TV Manchete, Cananga do Japão, que era uma novela, eu tinha 12 anos. Depois, Fronteiras do Desconhecido, que foi uma minissérie na Manchete também. E aí eu fazia tablado. Então eu trabalhava com Selton Mello, Danton Mello, era todo mundo nessa escolinha de teatro. Depois eu fiz também na Casa de Cultura Lara Alvim com o Daniel Hers, também teatro, com a Mel Lisboa, com Ângelo Paes Leme. Tipo assim, eram vários atores que você vê hoje que são grandiosos, tudo fazia comigo. Depois eu fiz Antônia Mâncio, que era para televisão, era atores para TV. Aí eu fiz com Cauê Raymond, fiz com. Era tanta gente assim, famoso Rodrigo Hilber também fazia comigo, enfim. Aí eu sempre quis estudar. Fátima Toledo, quando eu fazia cinema, eu fui fazer também para ser atriz. Então eu fiz muito curso para ser atriz. Para apresentadora, eu fiz, na verdade, uma para ler TP, porque eu não sabia ler TP, eu ficava que nem um robô lendo aquilo. Que é super difícil. Então eu fiz faculdade de jornalismo, né, que a gente aprende, tem o jornalzinho, então você tem que ler, mas era lauda na minha época, né? Você lia para TV, lia lauda. E eu fiz depois um curso para ler TP para ficar mais à vontade. E eu sempre gostei de estudar. Eu acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente se aprimora e vai ficando melhor. Por isso que às vezes eu até te ligo, falo, Vanessa, me ajuda aqui e tal, porque eu acho importante, sabe, fazer fono. Não é porque você tá numa posição legal que você tem que parar. Que história legal. Eu não conhecia toda. Eu tenho uma noção. Então, que bom que eu tô ouvindo. E no Hoje em Dia, eu tô com você desde dos primeiros dias do Hoje em Dia, de você no Hoje em Dia. E a gente tem uma trajetória longa do programa e de coisas que deram muito certo. E você foi também se desenvolvendo, se experimentando dentro do grupo, descobrindo suas habilidades. Essa semana eu mandei uma mensagem para você falando: caramba, sua entrevista ficou maravilhosa. E ficou mesmo. E vendo assim, você muito assertiva, sabe? E essas são habilidades que a gente vai desenvolvendo com o tempo. Como você se viu nesse processo assim do Hoje em Dia? Porque é um programa que vem amadurecendo também, já tem mais de 20 anos de história. Em 20, né? Que a gente está com 20 anos nesse processo. Como é que você se viu ali dentro? Como você foi se encontrando? Então, quando eu comecei, foi como repórter do Hoje em Dia, né? Eu era bem crua, assim. Então, assim, eu tive vários diretores que me ajudavam, produtores, até os apresentadores mesmo, era a Ana Hickman, a Cris Flores. Elas me ajudaram muito quando eu tinha que chamar uma matéria, só que eu não era apresentadora ainda. Eu ia para falar sobre uma reportagem que eu tinha feito e tinha que conversar com elas e ler o TP. Então, elas conversavam muito comigo, me ajudavam muito a ficar mais natural, sabe? O diretor também me ajudava bastante. Então, assim, foi um processo, assim, e eu vejo o quanto a gente vai ganhando uma segurança e uma maturidade com o tempo, né? Eu acho que quando você vai falar de um assunto que você tem propriedade sobre aquilo, você fala muito melhor. Então, é tipo isso. Para mim, ali era um desconhecido, eu como, né, repórter, eu chegava no estúdio, não conhecia muito ali, mas ficava um pouco. Depois, eu fui para o programa da tarde, aí eu apresentei junto com a Ana Hickman e o Brito Júnior. Nessa época, o programa era uma grande brincadeira, assim, a gente recebia musical, era um programa que tinha o Além do Peso, então a gente se emocionava, a gente brincava e tal. Ali eu me sentia meio em casa, com plateia, eu gosto disso, então ali eu tava muito em casa. De repente acabou o programa da tarde, eu fui para Hoje em Dia. O Hoje em Dia é um programa mais sério, assim, porque tem jornalismo, entretenimento, então para mim no começo era um pouco tenso, assim, né? Chamar uma matéria sobre alguma coisa que eu não gosto. Eu detesto desgraça. Quando eu vejo alguma matéria, assim, muito ruim, meu coração acelera. Então, assim, eu tive que trabalhar muito isso em mim, nesse negócio do jornalismo, porque eu sempre gostei de ser aquela que dá só notícia boa, aquela alegre, divertida. Eu gosto de falar no Diário das Celebridades, eu gosto de brincadeira. Eu nunca fui uma mulher muito de gostar dessa coisa séria. Acho que nem pra vida. Eu nunca levei a vida a sério. Só que, né, com a maturidade, você precisa, né? Você precisa dar notícia ruim, você precisa aprender. Eu acho que eu fui aprendendo tudo isso no dia a dia mesmo, sabe? Eu falava pro meu diretor, mas você não quer deixar o jornalismo? Dá pra Ana Hickman, dá pra Renatinha, deixa eu só com as coisas boas. Ele falou, não, tem que ser todo mundo igual, então tá bom. Aí eu fui aprender. Então, hoje em dia, eu não fico mais nervosa. Antigamente, que eu tinha que ler um TP de jornalismo, chamar alguma matéria, alguma coisa, eu ficava muito tensa. Hoje em dia, já tiro de letra, assim, pra mim já é tranquilo, E a entendeu? voz vem super natural. Eu respiro fundo e vou. Antigamente eu afinava até a voz, eu acho, não sei. Né, quando a gente ficava nervosa. Eu falava muito carioca.
Uhum. Uma coisa assim, sempre que eu ficava nervosa, alguma coisa, eu puxo mais o carioquês, que eu não sou carioca, mas eu puxo, sabe? Então é muito engraçado, assim, a voz muda, tudo. Mas eu tenho sentido que eu tô mais madura e vou te falar que não faz muito tempo, não. Faz pouco tempo. Até meu diretor, o Bruno Gomes, falou pra mim, ele falou, Tícia, tô sentindo você mais madura, você tá mais bonita, não sei o que. E ele até perguntou, você tá grávida? Achando que eu tava grávida, porque eu tô assim, eu falei, não. Falei, não, acho que eu tô ficando velha mesmo, sei lá, entendeu? Não sei. Mas eu tô sentindo essa coisa, assim, de mais confiança. Eu também senti, eu vejo é diferente, né, você olha lá e tá tudo bem, tá tudo perfeito, o negócio tá rodando, você tá falando, mas mesmo assim, com o passar do tempo, eu vejo essa mudança, assim, é palpável a mudança no jeito de falar e Mas faz tal. pouco tempo, não faz? Tem pouco tempo que a gente conversou sobre isso Eu e acho, coincidiu, porque eu falei pra você e você falou: "O Bruno também falou isso pra mim". é, porque às vezes no estúdio, assim, eu sentia um friozinho na barriga, ou um nervosismo, assim, quando eu tinha que voltar o programa pra mim, ou que eu tinha que fazer uma cabeça. E não vou te falar que faz muito tempo, não. De pouco tempo, né, pouco tempo pra cá, eu achei que eu não tô mais, Não tá entendeu? mais, que bom. É, se, por exemplo, quando o Zucatelli, ele sai de férias, geralmente, hoje, a Renatinha fica mais com o jornalismo e a gente vai entrando, mas é mais ela. Eu falava, Deus me livre me colocar ali, deixa pra Renatinha, deixa pra qualquer um, eu não quero não, a Ana, a Renata, mas Ah, eu não. fazer o jornalismo inteiro, hoje em dia, se tiver que fazer, hoje em dia eu banco, Eu tenho certeza entendeu? disso. Mas eu não bancaria. E se você me perguntasse, eu falava: "Vai lá e faz". Sim, você ia falar, vai lá e faz, mas eu sei que eu ia me tremer inteira. Hoje eu entro no estúdio, se tiver que fazer, eu não tenho mais medo, Que sabe? bom, que bom. É engraçado. Você me ajudou muito também nesse processo, né? Ai, que bom, eu fico É. feliz, fico feliz. Hum. E como é que me conta, vamos dar um salto aqui, falar de outras coisas. Com o tempo, assim, eu fui acompanhando sua trajetória, inclusive pessoal e tal. Uhum. E eu tenho a Ticiane de 2 momentos diferentes aqui da vida pessoal. Eu tenho a Ticiane que estava casada com Justus, de Uhum. um jeito, aí depois separou, aí viveu uma outra vida e agora tá com o Trali. Uhum. Eles davam opinião na sua carreira? Ele, né, o Justus dava opinião na sua carreira, no seu jeito de falar? Ele, com a experiência de marketing que ele tem, ele fazia isso? Não. Não, nunca. Não, é engraçado que assim, acho que como eu sempre trabalhei muito e o Roberto, tanto o Roberto quanto o César sempre trabalharam muito, eu acho que quando a gente estava em casa era uma coisa muito falar de filhos, não, Falar então, de, tinha um sabe, de quadro que eu outras não falei coisas, também no ai, o que que a Estudante, gente tinha vai um quadro fazer que eu amanhã? fazia A aqui, que gente era não muito fala tanto legal, sobre trabalho. que eu visitava Então, o não. artista na casa dele. Mas o César, eu presto muita atenção nele, porque eu acho ele um super jornalista, assim, eu acho que ele consegue falar com as pessoas, né, do outro lado da tela, assim, muito como se ele estivesse na casa dele, uma coisa muito à vontade. Então, eu aprendo com ele assim assistindo, sabe? Eu tento tirar, não só ele, como outras pessoas que eu admiro muito, eu tento pegar como essas pessoas funcionam assim na TV, por que que elas dão tão certo, porque elas são tão boas, e aí eu fico tirando isso pra mim, sabe? Ninguém é bom por acaso, né? E o Uhum. César, ele, no jornalismo, ele tem uma elegância de fala. Ele não tem aquela arrogância, aquela afetação de falar, de que, oh, sabe? Não, ele fala e é bom ouvir. É. Então é um Mas o jeito legal é que ele muito. participa de todo o jornal. Então, quando ele vai dar uma notícia, ele já sabe o que está acontecendo, né? A gente, por exemplo, no Hoje em Dia, é muito. Você chega e o diretor passa com a gente o que vai acontecer e você já fala. Mas o César é tipo um editor, né? Vamos supor. Então, assim, ele participa de tudo. Aí você fala também com mais propriedade e te dá mais segurança, né? E você como empresária hoje, porque hoje você está fazendo outras coisas, né? Uhum. No seu outro lado, como é que tá essa? Você tem que liderar um monte de gente, você tem que olhar para o mercado, entender como as coisas funcionam. Como é que tá isso? Então, eu virei empresária de bolos. Eu entrei como sócia da Flame, né? Que é uma doceria super legal. E aí eu tenho três sócios, né? Que é o Karim, que é o irmão da Sabrina Sato, e é meu empresário também, ele junto com a Karina. E aí já tinha um casal que eram os fundadores da Flame. Hum. Então, assim, eu entrei como sócia e é muito legal, assim, porque a gente vai escolhendo os sabores das coisas, a gente agora tá vendo a embalagem. Então, eu tô participando, mas o meu, assim, o nosso intuito é vender franquias. Então, é isso que eu tenho. Outra coisa que tem é a collab, né, da Outlet Lingerie, que eu tenho há muitos anos essa collab com o pessoal da Outlet, eu Uns acho 10 legal. anos já, não É tem? mais, uns 10 anos, tem 10 anos. E é uma parceria, assim, muito legal que
que eu tenho com eles. E mas do lado empresarial mesmo, assim, de tocar o negócio, é a Flame, que é minha filhote, e só tenho ela, né? Aí tem umas collabs que a gente vai com a Flor de Lis, eu tenho também, que eu sou embaixadora da marca. Então, assim, eu tento também não ficar só na televisão, porque a gente precisa, né, jogar para outros lados para ver o que vai dar certo, até para ganhar dinheiro de tudo quanto é lado, para a gente poder sobreviver. Tem que fazer mesmo. A Flame, diga-se de passagem, os bolos são uma delícia. Maravilhoso. São Muito muito bons. gostosos, leves, gostosos, maravilhosos, viu? Fazendo o comercial da Flame, que eu já Faz. experimentei. É muito bom. Bom, outras coisas que eu fico pensando em termos de comunicação é que a sua vida interfere na comunicação. Então, a sua experiência como mãe, como foi essa maternidade, de que forma ela fez diferença na sua vida, nas suas decisões, quando a Rafa chegou, o que mudou? Conta um pouquinho. Acho que o que mudou é que o olhar muda, né? O objetivo muda. E assim, eu acho que depois que você tem um filho, nada mais é um problema, assim. Eu acho que chegar em casa, ver aquele sorriso, né? Sua filha sorrindo pra você, acho que todos os problemas de trabalho, de tudo, fica tudo lá para trás. Você só você chegar e falar, oi, mãe, assim, já é uma felicidade intensa. Então, assim, eu acho que trouxe mais felicidade pra minha vida, né? A chegada das meninas. E eu trabalhei muito até o último dia, né? Quando a Rafa nasceu, eu tava fazendo o sitcom do Tom Cavalcante aqui na Record, eu gravidíssima dela e eu gravando loucamente o Louca Família com o Tom Cavalcante. E aí, o dia seguinte eu tava no hospital, tendo a Rafa, e foi lindo. E eu também fazia as aventuras de cena na maternidade, mostrando, né, as coisas da Rafa, assim, os momentinhos com a Rafa, que foi bem legal. E com a Manu também trabalhei aqui no Hoje em Dia até o último dia, dando tchau para todo mundo, me despedindo, porque o dia seguinte ela ia nascer. E para mim foi muito legal, porque eu acho que elas me trouxeram uma maturidade, né, na vida, assim, é uma responsabilidade muito grande, porque agora você tem um baby, né, uma criança ali. Então, para mim foi muito legal. E assim, e o que me dá mais prazer é estar com elas. Então, final de semana, por exemplo, eu tento não trabalhar, quando a Record não me chama. Porque assim, eu tento me dedicar para as meninas, sabe? E como é que é essa transformação da Rafa? A Rafa acabou de fazer 15 anos. Muda, né? Demanda da gente uma série de outras habilidades e tudo. Como você tá lidando com isso, assim, da filha que tá crescendo, ficando independente, batendo asa, sabe? Assim, eu acho que eu não sofri tanto porque eu tenho meu bebê ainda, que é a Manu, porque eu acho que para quem tem só uma filha, vendo ela fazer 15 anos é uma chavinha que vira muito rápida, assim. Até junho, a Rafa era uma criança. De repente, ela virou uma mocinha. Então, assim, é legal e não é, sabe? O legal é que ela vai ficar mais companheira sua para fazer as coisas e tal, mas ao mesmo tempo não é mais a sua bebezinha, sabe? Então, para mim, a coisa que mais me chocou foi em agosto. A Manu mudou para a escola da Rafa em agosto. Aí eu fui buscar o primeiro dia de aula, a Manu na escola e fui buscar a Rafa, né? Aí quando eu cheguei lá toda feliz, a Rafa chegou para mim: mãe, você não precisa mais me buscar aqui na escola, você pode esperar no carro. Eu falei: hã? Como assim? Isso pra mim foi. Meu olho encheu de lágrima e eu só falei assim: Rafa, eu vim buscar a Manu. Aí ela, tipo, ela tinha escrito, tipo. Mas eu falei, como assim? Sabe? Eu fiquei super chateada porque até junho ela ficava, mãe, você não conseguiu me buscar essa semana. Mãe, quando você vai me buscar? Então, assim, eu implorava pra eu buscar ela na escola. Então, eu vi essa mudança, né, quando ela fez isso, assim. E agora, assim, ela tá no quarto, aí ela fala, ai, mãe, fecha a porta, tô estudando. Ai, fecha a porta, tô no celular. Então, é uma coisinha assim que antes, não, né, nem ligava de fechar a porta, abrir a porta. Ainda bem que não tem tranca também, eu entro a hora que eu quiser, entendeu? E não vou por tão cedo. Mas, ao mesmo tempo, tem essa coisa do companheirismo. Eu falo, um casal vai jantar aqui em casa. Antigamente, ela chamava uma amiguinha pra ficar, ou alguém no prédio e tal, pra ficar na outra mesa, pra elas comerem juntas, nem ficar com a gente. Elas comiam antes. Agora, não. Agora ela senta com a gente na mesa, ela fica batendo papo de igual para igual. Então, Mocinha, né? muito bacana. Participando. É engraçada essa mudança, né? E eu vejo isso com a Mi e é diferente mesmo. E ela tá assim, às vezes chega na porta da escola, eu vou dar um beijo nela, ela desce, tipo. Não, adolescente não gosta de beijo, né? Não. Eu agarro. Beijo, para mãe, que para mãe, quero te agarrar, quero te beijar, né? Eles não gostam muito de beijo. Ela fala, não, abraço, não precisa ser beijo. Falando, beijo sim. E você vai ver que depois a mais nova, a Manu, vai querer fazer igual.
Então, quando o Eric tenta repetir igual com a Michelle, eu falo, não, você não repete o que sua irmã Pelo amor faz. de São pessoas Deus. diferentes, você vem aqui, me abraça, me beija, que não vou deixar. Pelo amor de Deus. Não tá na sua vez ainda, É, garoto. é. E como é que é essa relação entre o trabalho? Eu sei que a gente vive um mundo muito diferente de uns anos atrás, e para nós é super natural. Eu levo isso com uma boa e eu vejo que você também leva. Mas como você lida com isso assim internamente? Do tipo, eu preciso trabalhar, às vezes no fim de semana eu não posso estar com elas. Como é que é isso para você? É natural? Então, eu não sinto culpa quando eu vou trabalhar. Entendeu? Então, assim, eu sinto culpa se eu não vou, por exemplo, buscá-la na escola porque eu tenho um almoço com as amigas ou porque eu tenho uma festa. Isso me dá culpa. Mas quando eu tô trabalhando, não, porque é meu ganha-pão. Eu sei que elas vão ter uma vida melhor se eu for trabalhar, porque é algo que eu tô trazendo para elas. Então, assim, quando eu tô trabalhando e, assim, elas podem ligar, eu vou atender tudo, mas eu falo, ó, mamãe tá trabalhando e eu não me sinto mal. Agora, se eu estiver realmente ou viajando com as amigas ou fazendo alguma coisa pra mim, aí eu falo, ai, eu devia ter ido buscar, né? Fui, sei lá, cortar meu cabelo e não fui buscar ela na escola. Aí ela falou, pô, por que você não me buscou na minha escola, tal? Aí isso me deixa mal, entendeu? Mas trabalhar não, por exemplo, sábado agora eu tenho trabalho, né? Aqui da Record, tenho que ficar o dia inteiro na Record até 7 da noite. Claro que eu gostaria de estar com elas, né, fazendo as coisas e tal. Não dá, tudo bem, porque eu tô trabalhando. Então, assim, eu não sinto essa culpa, mas eu tento, por exemplo, fora Record, as coisas que eu tenho, né, de trabalho de campanha, tudo, eu tento colocar sempre dia de semana. Então, acabou hoje em dia, eu marco para poder o final de semana ficar livre para estar com elas. É bom que recupera também, né? Você tem o seu tempo com a sua família Uhum. para você voltar inteira para o que você Sim, tem que fazer de maneira integral. sim. É, eu vendo esse processo seu, tanto no Hoje em Dia e você estava como apresentadora, foi pro Canta Comigo, Tim. Como é que é no Canta Comigo? É muito diferente? Eu já acompanhei algumas coisas, eu sei que a demanda fica muito pesada para você quando você tá no Canta Comigo. Mas como é que é? Fica pesada porque eu faço hoje em dia aqui, quando não tem hoje em dia eu faço lá. E lá é muito cedo, né? Porque eu começo a gravar muito cedo a entrevista com as crianças, aí o Rodrigo entra à tarde para fazer o musical. Eu gosto muito porque eu me vejo muito nessas crianças. Eu sempre quis ser famosa, sempre quis ser artista, né? Desde os meus 7 anos eu quero isso para mim. Então, assim, ver o sonho dessas meninas ou desses meninos, o olhar deles era eu pequena, né? Então é muito bonitinho, assim. Eu torço por eles porque Eu eu vejo me isso. vejo. Então, assim, é muito legal as histórias deles, né? Eles se exibindo como eu me exibia, entendeu? Assim, tendo aquela oportunidade. Então é muito legal, assim. Eu amo fazer o Canta Comigo Tim, eu amo o musical. Eu tive a oportunidade até na final de estar com o Rodrigo no palco, ali com 100 jurados, com as crianças, assistindo e participando e apresentando com o Rodrigo a final, e foi muito legal. Então, assim, é um programa que eu gosto muito. E também o Troca de Esposas, que eu fiz vários anos aqui na Record, agora esse ano não teve, mas assim, eu amo porque eu viajo muito o Brasil. E o legal, assim, a gente aprende muito, né? Porque a gente vai para duas famílias totalmente distintas, assim, e você pega um pouco dessa casa, da educação dessa casa e dessa casa, você leva um pouco para a vida. Sabe, eu fui numa casa uma vez que para jantar eles colocavam uma caixa, todo mundo com o celular, porque não podia ter celular na hora de jantar. Eu falei, cara, por que que eu não faço isso na minha casa? Por que que tem que todo mundo ficar no celular, jantando? Eu falei, não. Aí eu comprei uma caixa, todo mundo colocava o celular e Jura? e a gente passou a conversar no jantar e não tem celular no jantar. Então, isso foi o troca de esposas que me trouxe. Além disso, outras coisas, mas, tipo, eu aprendo muito e eu acho muito legal, assim, no final, quando tem o debate final, que eu coloco as duas famílias e a gente conversa, eles aprendem muito, eu aprendo muito e assim, parece que é um olhar de fora, assim, que vai na sua casa, organizar a sua casa, coisas pequenas que às vezes você não consegue organizar. Você não consegue, ou você vai mandar o seu filho fazer alguma coisa que não tem jeito, que ele fala, não vou fazer, você também sabe que não vai fazer e tal. Aí chega uma outra pessoa e ele respeita essa outra pessoa e ele começa a fazer. Então é muito, muito divertido, assim. São 2 programas que eu ganhei de presente aqui na Record e que eu fico muito feliz em fazer, sabe? Você falou dessa questão do celular, né? Como é que você lida com as crianças, com o celular e com o jogo? Como é que é isso na sua casa? Então, a Rafa, graças a Deus, agora nas escolas, né, aqui em São Paulo, eles proibiram o celular. Então, ela fica na escola até 3h30. Até 3h30 não tem celular. Como ela já tem 15 anos, é difícil você controlar, né? Mas o que eu faço é colocar atividades extras, né? Então, por exemplo, ela chega na escola e um dia ela tem aula de música,
Aí ela tem um dia terapia, agora ela tá começando a fazer musculação. Ela tá cantando, Ela jogava né? beach, tênis, então. Ela tem as coisas assim, extra. Aí depois é mais difícil, porque ela estuda hoje no celular, você estuda no computador, você tem que, né, ficar na tela. Ela já é à noite, ela sempre está no computador fazendo trabalho de escola. Então não dá para fugir tanto. Agora a Manu tem 5 anos, então a Manu não deixa o dia de semana. Só final de semana que a gente deixa, tipo, uma horinha assim no iPad, sabe? Com jogos. Eu desci alguns jogos e no final de semana eu deixo, assim. Se eu tô num restaurante, por exemplo, ela acabou de comer, aí eu quero ainda ficar conversando com o César, né? Quero conversar com a Rafa e tal, a gente deixa, põe ali um iPad, ela fica jogando um pouco enquanto a gente tá ali conversando. Então, mas eu tento o mínimo possível, sabe? Esse final de semana, por exemplo, em casa, vamos jogar, vamos fazer slime, vamos jogar jogo da memória, vamos pintar, pintei tela. Eu tento, sabe, quando eu tô em casa, fazer umas brincadeiras mesmo para não ter essa dependência, né, do celular. É cansativo, mas é Mas necessário. sabia que Para a a Rafa, felicidade, inclusive, deles e a nossa também. mas a Rafa agora com 15 é mais essa pegada, né, de celular, assim, para fazer as gravações dela do TikTok, essas coisas. Apesar de que eu proibi o TikTok durante muito tempo da Rafa, ela só podia fazer no meu celular, porque eu achava que era muito, né, que as meninas ficavam muito ali dançando e tal, muito tempo. E aí eu proibi, então ela ficou um tempo só usando o meu celular, então ela não usava. E ela sempre gostou muito de brincar. Então, se você falava, ó, vamos brincar de boneca, eu vou fazer a cabana aqui, vamos pôr as bonecas e tal. Ela ficava assim, o final de semana inteiro sem pegar no celular. Entendeu? Porque ela tinha alguma coisa para brincar. Hoje, com 15 anos, já é mais difícil, né? Então, assim, vamos jogar um jogo. Esse final de semana jogamos detetive. Daí tira, É uma entendeu? delícia. Ela tava com uma amiga, vamos jogar detetive, vamos. Aí você vai tirando, né? Você vai tentando puxar para você, assim. O problema é quando eu tô trabalhando, não tô em casa, ela vai ficar em casa deitada no celular. É isso, é isso. Ou atividade difícil essa, viu? Essa é difícil. Mas é todos os dias. Eu falo que É. todos os dias a gente tem que ser Mas criativa. tem os prós e os contras, que eu acho que também o celular tem muita coisa, né, que aprende, né? Muita coisa que é bacana. Só que tem coisas que não é. Então a gente tem que realmente, né, dar uma maneirada. Equilibrar ali. Tice, quais são seus planos para o futuro? O que você pensa como comunicadora? Como você se vê? Você tem alguma coisa já preparada aqui na TV? Ou um desejo? Então, eu, na verdade, não costumo planejar nada, né? Acho que minha vida sempre foi meio assim. Eu penso muito no hoje. Então, assim, não tem. Eu continuo no hoje em dia. O Canta Comigo Tim, com certeza, né, vai ter ano que vem, mas o Troca eu já não sei. Eu tenho meu canal do YouTube, né? Que a gente grava várias coisas, assim, às vezes culinárias, às vezes eu gravo com a Rafa alguma coisa, assim, a gente vai sempre brincando e fazendo as gravações quando dá. Mas eu não tenho nada assim. Não, na verdade tenho. Eu vou lançar uma coisa muito legal. Mas é. Só que eu não sei se quando for A ela já gente vai lançou. ficar curioso. Eu vou lançar uma coisa muito legal, Ah, que é bem bacana, né, no mundo da estética. Estética? Que fala estética? No mundo da estética? no mundo da estética. No mundo da estética. Vai lançar Ah, umas coisas muito legais. Mas vem agora em dezembro. Mas só. Agora continua na Record, no Hoje em Dia, tudo. Mas assim, o meu grande sonho sempre foi ter um programa de auditório. Um programa que eu possa cantar, que eu possa brincar, que eu possa... Entendeu? é sua Sempre cara. foi. Então, assim, continua sendo, né? Porque eu acho que a gente sempre tem que sonhar. Não dá pra eu falar, ai, tá tudo bom, tá tudo maravilhoso, porque eu acho que se a gente não tem sonhos, a gente não cresce. Então, assim, eu fico sempre imaginando o que poderia melhorar, né? Eu acho que hoje em dia é um programa que eu amo, que eu sempre sonhei em fazer, sempre quis ser apresentadora do Hoje em Dia, né? Quando eu era repórter. E então hoje, para mim, um grande sonho seria, além do Hoje em Dia, ter um programa de auditório. E... eu vou dizer, tá totalmente preparada para isso. Ah, obrigada. Adoro. E você, nesse período seu de televisão, qual foi o momento mais difícil, assim, algo que aconteceu que você se sentiu muito desafiada, que você teve que ser criativa? Não, acho que para mim, acho que o maior, acho que o momento mais difícil foi na minha separação, né, com o Roberto, porque eu fazia um programa ao vivo e você não pode parar. Então, assim, muitas vezes eu ia muito triste pro programa, mas a câmera ligava e você tem que sorrir e você esquecia, né? Então, assim, eu deixava meus problemas ali atrás da porta do estúdio, fechava a porta, eu era uma pessoa, e quando eu voltava para minha realidade, eu era outra. Então, eu acho que esse meus estudos, assim, como atriz, eu acho que também me ajudavam muito, sabe? A você
É você tirar um pouco esse seu lado humano que tá triste, deixar ele numa caixinha para você poder lidar com pessoas e fazer a alegria das pessoas. Então acho que esse foi o momento mais desafiador para mim, mas me trouxe muita maturidade, né. Eu acho que essa fase da minha vida foi o que fez ser hoje, sabe. Eu Uhum. acho que para mim foi muito importante passar por isso tudo. Eu vi ao longo desse tempo, a gente estava juntas nesse período, que o mais importante, assim, de você foi que você realmente mergulhou na sua própria emoção, Aham. né? Você foi E difícil, mergulhei você no trabalho. assumiu, mergulhou no trabalho, mas viveu aquilo. Você É, viveu intensamente, você não sim. escondeu, Uhum. né? Não tô bem, vou passar por isso. E você foi passando e eu acho que essa não negação do que tá acontecendo te trouxe mais força, né? É, mais Não tô uma vez a bem. Nair Belo falou pra mim assim, eu falei: "Nair, você é sempre assim feliz, né, esse jeito e tal?" Ela falou: "Tis, quando eu tô triste, eu não saio de casa, porque meu público não está acostumado a ver uma Nair triste. Então eu preciso sair quando eu tô bem." Só que a gente faz programa ao vivo, não tem Não essa. tem essa. Você não tá bem, mas você tem que tá na TV, né. É um programa onde você dá notícia, onde você brinca, e tal. E o programa da tarde ainda era um programa muito feliz, Hum. né, tinha a nossa plateia, então tinha musical, tinha entrevista, mas era um programa muito divertido, né. Então, pra mim, assim, eu tinha que entrar naquela vibe que senão não dava. Então eu consegui, sabe. E pra mim foi muito importante, desafiador e me trouxe uma maturidade muito legal. Pra mim foi muito, muito importante, assim. Foi um marco. Que bom, que bom. É. Sobreviveu, passou, os 2 ficaram bem, os 2 ficaram amigos, deu tudo Sim, certo no final. E a graças a Rafa Deus. também passou por isso numa boa, né. Super, Chegou lá do outro super, lado numa boa. super. Você é filha da Garota de Ipanema, não dá pra Uhum, gente não falar sobre isso. A Elô, eu a admiro muito, porque eu a conheço. E a leveza da sua mãe é a sua leveza. Então eu vejo que você realmente se inspirou de uma forma muito certa nela. Não que uhum, você faça igual, são pessoas diferentes, uhum. atitudes diferentes, mas a leveza tá aí, assim, parece que é genético o negócio. Como é que foi isso? As pessoas. Eu sei que as pessoas falam, né? A filha da Garota de Ipanema, mas hoje você não é mais a filha da Garota de Ipanema. Há muitos anos você é a Ticiane Uhum. Pinheiro, que tem a sua própria trajetória e tudo. E o que que você trouxe? Você já contou que você olhava muito o que ela fazia, sabia o que ia gostar, o que queria, o que não queria. Mas o que mais você trouxe da sua mãe, assim? Eu li o livro que ela escreveu. Ah, leu? E ela me deu, uma Aham. vez que eu estive na casa dela, e eu achei muito interessante, porque tinha muita coisa que eu não sabia. Uhum. E o livro é muito gostosinho de ler, assim, você vai vendo a história, parece que ela tá sentada ali te contando. E o que que você viveu desse processo que você acha que atrapalhou? Além do que você viu que ajudou, ser a filha Uhum. da Elô. Então, eu lembro que quando era pequena todo mundo falava: "Ai, você vai ser a garota de Ipanema do ano 2000." Eu falava: "Gente, eu não quero", porque eu não queria ser modelo, Uhum. né. Acho que modelo foi uma consequência que calhou ali e eu fiz vários trabalhos, mas eu queria mesmo era ser apresentadora ou ser atriz, entendeu. Eu queria mais viver nesse mundo, assim, da comunicação, né, de você, falar, de você enfim. Então eu falava: "Não, não vou ser garota de Ipanema do ano 2000, eu não quero", porque a Garota de Ipanema do ano 2000 que eles falavam era o concurso que minha irmã participou também e ganhou, a Kiki, foi Garota de Ipanema. E eu não queria isso. Aí eu falava assim: "Não, tal", então mas eu acho que me abriram muitas portas, né, você vê com 7 anos eu de tanto assistir minha mãe no programa dela, me chamaram para um teste, eu acabei fazendo e passando, por quê? Porque de tanto eu ver como minha mãe fazia, eu comecei a fazer igual. E aí depois teve um teste no Balão Mágico para substituir a Simone e eu fui nesse teste com 400 crianças, só que eu já fazia outra criança, então eu já estava descolada, passei. Então, e ela me apresentou, né, muitas pessoas, porque a minha vida era em casa com o Tom Jobim, com várias Ai, pessoas, gente. com várias pessoas, assim, da TV. Então, para mim foi mais fácil, assim, você entrar nesse mundo, né, tendo uma mãe famosa. O que não deu certo, na verdade, foi por ter uma mãe famosa que eu não realizei meu sonho, que era ser paquita quando eu tinha 12 anos. Então eu queria muito ser paquita, era um sonho trabalhar com a Xuxa, aprender a cantar, dançar, interpretar, elas faziam aula de tudo, era de graça. Eu falava: "Gente, eu queria fazer tudo isso", né, e morar no Rio de Janeiro ainda, que eu ia morar com a minha avó. Então, para mim, isso era um sonho. E a Marlene Matos, na época, não deixou, porque eu era filha da Garota de Ipanema. Hoje eu entendo, porque ela falava que todas as mulheres, as crianças, iam achar que para você ser a Paquita, você tinha que ter alguma indicação.
E aí ela não deixou por isso, e eu achei que é certo hoje em dia vendo, né? Porque as pessoas iam pensar, por mais que eu pudesse ter cabelinho claro, olho claro, parecer uma paquita, mas daí, né, não é por causa, porque eu podia até saber cantar, dançar e tal, mas daí, por ser filha da minha mãe, eles falaram não, que senão vão achar que ela só tá lá porque era filha da Garota de Ipanema, enfim. Então, assim, tinham pessoas que olhavam assim e falavam, ah, ela não, porque é filha da Garota de Ipanema, e tem um preconceito às vezes, entendeu? Então, mas vários testes que eu ia com modelo, o pessoal falava, você sim, você não, você sim, você não, na minha cara, entendeu? Como para desfilar, por exemplo, tal. E eu sempre levei numa boa, assim, eu nunca fiquei mal com isso. Por exemplo, a minha irmã uma vez foi fazer teste para fazer uma capa da Capricho, uma mulher chegou para ela e falou, ah, não, você tem a cara redonda, você não serve. Ela ficou super complexada na época, ela era pequenininha. E eu, graças a Deus, né, mesmo levando um monte de não, pra mim isso me fazia querer mais, sabe? E falar, ah, você tá falando isso hoje, mas um dia você vai falar o que você quer, sabe? Esse diálogo interno é tão bom, né? E saber que isso aconteceu só agora, né? Essa pessoa que falava você sim, você não para todos os desfiles, eu fui desfilar. Agora eu fui fazer um desfile do Lino Villaventura. E esse, que é o que faz todos os desfiles, um poderoso e tal, o Lino que me chamou. E aí eu fui desfilar. Aí eu olhei pra ele e falei, ó, eu tô aqui hoje, hein? Só que ele não entendeu, porque imagina, faz Não anos, faz mas daí eu ideia do contei. que ele fez. Eu falei, ah, é porque eu tentava tanto fazer os desfiles, você nunca me colocava, porque eu tinha 1,75. Geralmente eles pegavam meninas mais altas. E aí, como eu fui como convidada dessa vez, né? Porque o Lino pegou todas as ex-modelos. Então eram vários modelos da nossa época, assim, Que sabe? legal. Foi bem legal. Que legal, que legal. É, gente. E me conta uma entrevista muito difícil que você fez. Tem? Entrevista difícil? Ah, eu acho quando eu perdi o meu primeiro filho, né? O Rafael, acho que foi a entrevista mais difícil, assim, porque era uma perda. Eu tava 5 meses grávida, e aí eu perdi, e aí eu lembro que eu saí na capa da revista Contigo, porque era um paparazzi que pegou uma foto minha saindo da casa de uma amiga que eu tinha ido almoçar, e aí saiu a capa, e aí me ligaram pra dar essa entrevista e eu dei. Acho que foi um momento, assim, mais difícil, né? Porque é primeiro filho, eu era muito novinha, e uma perda, acho que foi isso. E você, como entrevistadora, qual foi o momento mais complexo de você? Ali, você vai em muitos lugares, falar com muita gente. Ah, eu acho que quando eu tive que falar com um gringo lá, como que era o gringo, o nome dele mesmo? É daquele filme, o... Ai, gente, eu tive que entrevistar em inglês. E eu fiquei decorando as perguntas e o sotaque. Eu fiz a aula com uma fono em inglês, tudo, uma professora americana da escola que eu fazia inglês, para fazer as perguntas todas, assim. Então, eu decorei as perguntas para falar fluente, só que eu estava tão preocupada com a minha fluência e com o meu inglês que eu fazia a pergunta e não estava ouvindo nada que ele estava respondendo. Perdeu a autenticidade. Perdi tudo. Aí ele falava do Crepúsculo, era aquele moreninho Robert do Pattinson. Não, o moreno. É um... O bonitinho lá, como ele chamava? Não lembro o nome dele. Ai, gente, tem que lembrar. Crepúsculo, moreninho, o gatinho do... Gatinho mesmo. É. Ele vai lembrar. Enfim, era o moreninho do Crepúsculo. Era o Zorro, né? Era o Zorro? Hã? Taylor. Mas como que era o personagem? Jacob. Não, gente. O personagem dele é Zorro, não é um... Jacob Black. isso daí, Black. deve ser isso Ele aí. não era o Zorro, ele é o lobisomem. Isso daí, lobisomem. Como que ele chama? Jacob Black. O personagem, o nome dele é Taylor Lautner. Isso, fui entrevistar ele. Fui entrevistar ele. Aí eu tive que decorar as perguntas, assim, as perguntas que eu elaborei com a minha professora de inglês. E aí a gente fez tudo com sotaque, não sei o que e tal. E aí ele é gatinho e tal. Só que era assim, era uma entrevista atrás da outra. E era para Hoje em Dia, ou Programa da Tarde, agora eu não lembro. E era uma entrevista atrás da outra. E eu sentei lá e assim, ó, vamos, entendeu? Aí eu fiz, aí ele respondia, eu não tava entendendo nada, eu só ria, já tava com a outra na minha cabeça. E então, assim, acho que essa foi a mais difícil que eu tive que fazer, porque além de ser inglês, o menino era muito bonito e eu tinha que falar com fluência. Mas Até bateu aqui. você fala inglês fluente, não fala? Depois de 2 taças de vinho, eu falo super bem, fluente. Ah, então tá bom. Até, assim, quando eu tô sóbria, eu falo ok. Entendeu? Tipo assim, porque eu fico inibida. Eu tenho um pouco de timidez pra falar inglês. Tá. Entendeu? Porque eu nunca morei fora, eu fiz sempre cursos.
Então, assim, eu preciso E estar você leve. fala com as meninas em inglês? Não, eu Não. tenho vergonha. Porque eu falo assim com a Rafa, alguma coisa, não sei o que, girl. Ela, mãe, não é girl, é girl. Entendeu? É girl. Porque o inglês delas, da Manu agora também, porque ela tá desde agosto, mas já aprendeu muito, né? Criança pega muito rápido. Elas estudam em escola americana, então o inglês delas é perfeito. Quando a Rafa encontra um americano, ele acha que ela é americana. Entendeu? Então eu tenho um pouco, eu acho que por isso também tem a minha timidez de falar inglês. Vai Porque ficar meu mais inglês difícil. foi cursinhos, né, feitos assim, aqui no Brasil. Então, assim, eu também não fiz uma escola, que tem gente, por exemplo, o meu marido, ele fez um curso que ele ficou, assim, a vida toda nessa escola. Então, o inglês dele é super bom. Eu não, eu mudava, entendeu? Eu ia para o Rio, fazia uma no Rio, vinha para São Paulo, mudava. Então, assim, nunca foi uma coisa, assim. Eu acho que o inglês, ele exige isso da gente, nessa capacidade de você destravar. Uhum. Porque eu vou para congresso, eu falo inglês em qualquer lugar e tal, mas eu sei que tem um monte de erro. E eu já aprendi a abrir mão deles e falar, eu preciso só me comunicar, as pessoas vão entender. Aí agora eu voltei, amanhã eu tenho teste de Cambridge, porque eu quero pegar o Ó, certificado. que Só que o legal. certificado não vai me valer de nada, a não Toma, ser a toma uma questão taça de vinho. psicológica. Eu falei, amanhã cedo eu vou tomar uma taça de vinho, umas duas, e vou lá feliz da vida responder Não. minha prova. Sim, é difícil, mas assim, eu agora quero fazer. Eu vou fazer, eu tô até, já peguei um professor que eu vou começar a fazer online conversação, né? Porque daí acho que você vai conversando e vai tirando essa timidez, porque a gente para, né? A gente enferruja porque a gente para. É. Como eu viajo pouco para fora, né? Hoje em dia, assim, uma vez, agora até voltou uma vez por ano, mas por pandemia a gente ficou muito tempo sem viajar, então você não pratica, né? Eu não pratico inglês. E tem que ler, tem que escutar música, assistir filme, tudo em inglês, pra você manter a máquina funcionando, que é a memória da Pois é. caixinha. Mas eu adoro filme nacional, adoro música nacional, eu sou totalmente avessa, sabia? Jura? Juro. Eu Faz adoro. sentido. Você falou do Tom Jobim, você conviveu com ele? Pouco, mas sim. Como é que Convivi. era? Ah, ele era muito divertido. E assim, a gente costumava ir numa churrascaria que chamava Plataforma no Rio. Então, sempre que eu tava no Rio, a gente ia almoçar lá. E ele sempre muito querido. Até ele deu uma entrevista no jornal lá do Rio de Janeiro, Jornal do Brasil. Aí pergunta, quais são as mulheres mais bonitas? E ele fala, Luísa Brunet e a filha mais nova da Garota de Ipanema. Que era eu, tinha 12 anos mais ou menos, Ai, assim. gente. Ou não, 15 anos, assim, nessa época que saiu o jornal. Então eu convivi. Com Vinícius não, mas com o Tom sim. Com um tom, sim. Uhum. Eu comentei com você, outro dia eu tinha viajado, eu tava fora do Brasil, e no meio do nada, num país completamente diferente, no shopping, entrando, tava tocando Garota de Ipanema. E eu fiquei pensando, gente, como essa música é incrível, né? Hoje eu fui almoçar no restaurante, toca. Aí eu sempre acho que eles estão tocando por causa de mim. Não é, porque a música é mais tocada vai mesmo. tocar mesmo, Né? ela A vai segunda tocar. mais tocada no mundo, né? Primeira é New York, New York. Segunda é Girl from Ipanema. Que legal. Girl from Ipanema. Girl from Ipanema. Tem que dar uma voltinha na língua pra ficar bonitinho. E o Word. Você sabe falar o mundo? Fala mundo em inglês. Word. Nossa, mas a Rafa, ela me corrige o tempo todo. Eu não sei falar as palavras, gente. Word. Word. Ela fala que é word. Sei É que você lá. tem que levar a língua no L, né? Ah, não Word. sei, gente. Eu tenho que Pra não aprender. ficar word. Então não dá pra falar inglês perto dela. Não dá. Ela dá risada comigo. Difícil isso. Não é? É. Difícil. Ainda mais eles que têm essa fluência toda. Eu vejo a Michelle. Ah, mas quando eu vou na escola. Menina, Não, da mas onde veio isso? Quando eu tenho que falar com a professora, eu não tenho vergonha, tá? Não vou beber, não preciso beber, não. Eu vou sobriamente, tô brincando. É de manhã. Eu vou conversar, não tenho vergonha, mas a minha vergonha é quando a Rafa tá perto, entendeu? Porque ela vai me corrigir. A professora não, porque ela deve ter gente pior que eu ali falando inglês, então ela não tá nem aí, Você né? deve ouvir um ai, mãe. Algo assim. Uma vergonha. Tá bom, Tice. Obrigada por essa conversa. Ah, adorei. Que bom que você Obrigada. veio. Obrigada. Falar sobre comunicação para mim é propósito de vida. E como eu aprendi muito com vocês e aprendo e contribuo do meu jeito com a fonoaudiologia e com a neurociência e com toda a experiência que a gente tem de TV, é muito gostoso poder falar com as pessoas com essa linguagem da história, porque comunicação é isso, né? Faz parte da sua história, da sua vida. Não é hoje acordei e serei. Quero ser alguma coisa. Tem um processo por trás, tem uma construção, tem muita avaliação, tem muito autoconhecimento, tem muita coisa por trás disso. E também essa capacidade de não se levar tão a sério é muito legal. Porque te permite experimentar, sem ter que, sabe, sem ter que errar demais e se bater, se chicotear demais. Né? Você vai lá, testa, ficou bom, não ficou bom, vamos embora que vai Mas tem dar gente certo. que é perfeccionista, que eu não sou.
Né? que é Tem bom. gente que e aí se cobra demais. Eu não me cobro nunca, entendeu? Eu não me cobro, assim, de ser perfeita, de fazer o melhor, de não sei o quê, não, eu só vou. Né? Eu acho que a vida é mais fácil, assim, flui melhor, né? Mas muitas vezes também, quando a fonoaudiologia, ela é muito. A gente, muitas vezes, assim, eu tô cansada, né? Aí você chega no meu camarim, vamos fazer uns exercícios, a voz tá com sono. Aí a gente faz o exercício, a voz fica mais clara, né? E parece que até você acordou, mas não é a voz, É né? a voz. E tem uns exercícios que a Vanessa fala pra mim que às vezes que é até bom fazer antes de dormir, que dá aquele soninho bom. E É também quando verdade. a gente tá rouca, né? Várias vezes aqui, eu lembro do programa da tarde, eu fiquei uma semana mal, sem voz e tal, e a gente fazia uns exercícios pra eu, né, entrar ao Colocar a voz de vivo volta. e usar a voz de volta, assim, para me comunicar. É muito interessante também o seu trabalho, né? Porque a gente, como apresentadora, a gente nem sabe que existe isso, voz de sono. Você acha que eu sabia que era voz de sono? Você um dia falou para mim, a voz é muito como você está no momento. Então, às vezes, se você está chateado alguma coisa, tua voz fica mais introspectiva, né? A língua enrola mais. Enfim, eu aprendi muitas essas coisas com você, que é muito legal você falar disso, porque muitas vezes as pessoas nem sabem. Eu nunca me imaginei nisso. Para mim, fono era só para a gente falar melhor e não para melhorar o sono, para melhorar, sei lá, sei lá, você tá melhor ou não sei. Eu acho que com o tempo também a gente aprende a avaliar, né, a sua qualidade da voz, o seu jeito, com o seu estado de espírito. É muitos anos trabalhando juntos, a gente aprende a perceber o que muda, o que não muda. E vai ficando muito sensível. Falo que Uhum. se eu tô lá na minha sala, você chegar lá embaixo na escada e me chamar, eu sei que é você e eu vou ter uma ideia de como você está. Uhum. E acaba que isso reflete no programa. Então a gente vai fazendo essa plástica vocal, essa plástica da fala, para que você entregue o melhor para o seu público. Uhum. Nem sempre você está perfeita do ponto de vista emocional, mas fica. Entrega, sempre vai entregar um bom trabalho, um bom resultado. É mais caro um pouquinho, né? Você fez alguma cobertura muito difícil que você lembra, assim, que foi uma cobertura jornalística que você acompanhou, que te exigiu demais de você? Eu fiz mais uma maravilhosa aqui na Record quando a Xuxa veio pra cá. Imagina, eu tava ao vivo com o Brito Júnior, o dia que ela estava vindo pra cá e a gente fazendo ao vivo essa cobertura da chegada da Xuxa na Record, quando ela. Então, assim, a gente tinha que, na verdade, procurar coisas pra falar, né? Porque ficou muito tempo ao vivo ali. E era o programa da tarde inteiro, eram 4 horas de programa, a gente falando só da Xuxa, da chegada, tá chegando. Olha, você tinha que ficar prestando muita atenção e tirar muitas coisas pra falar. E para mim era um sonho, né? Porque eu sempre, como Paquita, eu sempre quis trabalhar com a Xuxa. De repente, eu estava como apresentadora de um programa, recebendo a Xuxa na minha emissora, né? Emissora que eu tô há muitos anos, e ela ia ser minha colega de trabalho. Então, assim, para mim aquilo era um sonho, então meu emocional tava super assim, eu transbordando de felicidade, e ao mesmo tempo tem que ter aquela classe para falar que a Xuxa estava chegando, que ia assinar o contrato, que não sei o quê, colocou bem aqui. Eu acho que essa foi a cobertura mais legal, mais importante, assim, que eu fiz assim, e de uma responsabilidade muito grande, porque era, né, tipo, o ídolo chegando aqui na nossa emissora. Então, acho que essa foi a mais complexa. Que legal isso. Que legal. É difícil. Cobertura é sempre difícil. Ainda mais do nosso ídolo, né? Tipo, Ainda mais o chegando. nosso ídolo. E no jeito Record de ser, que é vamos lá e vamos fazer e vai ficar bom. No susto. No susto. Foi ótimo. Olha, esse bate-papo foi muito legal. Obrigada por estar aqui de Obrigada, novo. Van. É muito bom ter você do lado, é muito bom trabalhar com você. É sempre inspirador. Obrigada. Que bom que você pode compartilhar um pouco com a gente. Adorei. Volta mais. Pode chamar. Tá Pode chamar bom. que eu venho. Obrigada, gente. Se você gostou desse bate-papo, segue a gente aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho e nos acompanhar. No próximo episódio teremos outros bate-papos interessantes, mas eu tenho certeza que esse aqui você curtiu, porque falar com a Tícia é sempre um privilégio. Escutá-la é sempre bom. Obrigada. Até a próxima! Beijo.